que Paulo está dizendo, ele tinha, irmãos, um desejo no seu coração que ardia, pegava fogo no seu coração, um desejo ardente de ir lá conhecer essa igreja que estava em Roma, que não foi uma igreja que ele fundou, foi uma igreja que ele não fundou. Talvez pelos escritos que a gente lê, sabe disso, há diversas ideias de que pessoas foram lá e abriram, fundaram esta igreja que estava em Roma, e que essa igreja não era qualquer igreja, essa igreja era uma igreja que pregava um evangelho vivo do Senhor Jesus. Ela era fundamentada em Cristo, ela era focada em Cristo Jesus e no seu sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. E Paulo ficou sabendo que esta igreja tinha uma fé genuína em Deus. E é por isso que ele então ansiava estar lá um dia. Mas ele, peregrinando aquelas terras da Ásia Menor, ele evangelizou toda a Ásia Menor. E agora ele estava de volta. Ele tinha feito algumas missões, tinha arrecadado ali alguns alimentos, porque a igreja lá de Jerusalém estava passando necessidade, uma fome tão grande, segundo a história, passava naquele período sobre Israel. E aquela igreja, pouquinhos que tinham ficado em Jerusalém, estavam, a maioria deles, passando fome. Até mesmo no seu alimento diário estavam faltando. E o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, então fez aquilo que nós fazemos aqui na igreja, convocou as igrejas e reuniu ali diversos alimentos, e então ele estava trazendo para os irmãos de Jerusalém. Mas no caminho, quando ele estava lá em Cencreia, ele parou e começou a pensar, quem sabe orando a Deus, ele começa a escrever: eu estou indo para Jerusalém agora, já estou escrevendo de antecipado a carta que a mensageira Febe levou para Roma, para avisá-los que assim que Paulo entregasse e concluísse aquela cerimônia que ele ia fazer, talvez o seu último culto em Jerusalém, depois ele ia para Roma. Mas não que o seu coração estivesse na Roma, o seu coração era fazer mais missão ainda. O desejo do seu coração era ir para a Espanha. Mas o interesse de Paulo era que, chegando em Roma, ele iria fazer uma base lá. E aquela igreja que estava lá em Roma poderia sustentá-lo, então, até mesmo lá na Espanha. Então ele avisa os irmãos de Roma: eu vou em Jerusalém, vou levar esses alimentos lá. E assim que eu concluir esse trabalho que a igreja de Acaia e da Cencreia, de Corinto, tinham dado aqueles alimentos, ele ia distribuir para os irmãos de Jerusalém e iria a viagem para Roma. Mas todos vocês sabem que isso só foi um pensamento do apóstolo Paulo. Ele não conseguiu chegar lá na igreja de Roma. Quando ele chegou em Jerusalém, ali ele foi preso. E ele ficou 2 anos preso. Ele foi acometido por vários interrogatórios. Então ele apelou a César no seu julgamento final. Então para Roma ele foi. Deus concluiu o seu desejo do seu coração de ir a Roma, mas de uma forma não muito boa, porque foi lá para ser decapitado. Fui lá para receber condenação de morte. Por quê? Por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E se alguém pudesse descrever o que é o Evangelho, eu escutei alguém falar que o Evangelho é um mendigo que, mexendo nas lixeiras, por onde ele passava, ele encontrou o pão. Então, quando ele encontrou o pão, ele foi correndo contar para os seus amigos que também procuravam pão. Esta é uma forma de expressar o que é o Evangelho. Então, quando ele encontrou o pão, ele comeu, se afadigou do pão, que ele estava com muita fome, e vendo a necessidade dos seus amigos, dos seus irmãos, ele corre e avisa eles:
lá em tal lugar, assim, assim, assado, lá tem pão. Então eles vêm e quando eles acham, eles saciam a sua fome, os seus amigos. Então eles também pegam o pão ali e vão levar para ter mais pessoas, quanto mais eles pudessem alcançar. Essa seria um jeito de escrever ou descrever o que é o Evangelho. O Evangelho que o apóstolo Paulo vai afirmar futuramente, que o Evangelho dele, o meu Evangelho, como ele diz, é este, um Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz lá nos primeiros versículos que ele é Paulo, ele é servo de Jesus, ele foi chamado para ser apóstolo, chamado para tal missão, separado de Deus para o Evangelho. Fui chamado para o Evangelho de Deus, o que eu estou fazendo quando eu não trago o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho? Nós não fomos separados, quando eu falo assim, eu estou falando eu e você. Nós não fomos separados para ficarmos somente sentados nas nossas cadeiras. Nós não fomos chamados para ficarmos degustando desse pão, desse alimento, somente para nós e deixar que as outras pessoas passem necessidades. Nós fomos chamados pela pessoa do Senhor Jesus para sermos separados, diferente. Não é para estar junto. Fomos arrancados de lá. Ele nos salvou. Ele nos remiu, nos limpou. Agora estamos aqui aptos para pregar o Evangelho. Porque ser apóstolo é a missão de pregar. Não é o título, agora eu sou apóstolo, que nem muitos fazem. Não é isso. Ele diz o qual Deus havia prometido pelos seus santos profetas. Deus havia profetizado pelos profetas, na boca dos profetas, que enviaria um redentor, um remidor, que traria salvação a toda a humanidade, a todas as nações. E agora Paulo está dizendo acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ele foi humano aqui conosco. Ele veio da raiz de Davi, como a profecia, as palavras de Deus nos afirmou. Uma coisa e outra, eu fico pensando, pregar para os gentios talvez seria fácil convencê-los. Mas eu tenho certeza que o apóstolo Paulo também pensou nos cristãos judeus, que para provar algo para eles é obrigado a ir lá na fonte do Antigo Testamento para dizer, está lá nos profetas, a profecia que ele viria, vocês pediram. Eu já dei estudo sobre Malaquias está lá dizendo, vocês estão pedindo o remidor, e era Deus que estava falando na boca de Malaquias, eu vou enviar. Eu quero ver vocês estarem preparados então, para esse dia quando eu mandar o meu filho. Esse mesmo Filho, esse mesmo Cristo, esse mesmo Messias, esse mesmo Salvador da nossa alma, ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, porque ele não teve pecado algum. O único ser humano que andou aqui em carne, mas sem pecado, foi este da promessa. E pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor morreu, foi sepultado sim, mas de lá da sepultura saiu com 3 dias. Eu já vi gente querendo ser tão estudada em teologia, querer despregar que Jesus morreu, dizer que Cristo não morreu, dá vontade de chegar lá e dar uns tabefes, sai daí, cara. Como é que pode querer pregar que Cristo não morreu? Se Cristo não morreu, como o apóstolo Paulo prega, então em vão é a nossa fé. E o versículo 6 ele vai falar, agora
pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a missão de pregar a obediência, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais também vós sois chamados para ser de Jesus. Ele vai falar, eu fui chamado, ele está falando de si, mas agora vocês também são chamados para da mesma forma serem diferentes, para da mesma forma serem separados, para que da mesma forma sejam de Cristo Jesus. O que eu falei? Que nós não seríamos mais incautos? Nós não seremos mais de qualquer ideia, de qualquer doutrina, nós seremos de Jesus. Porque é desse Cristo, esse é o Evangelho poderoso, o Evangelho verdadeiro. E eu entro no versículo 8, então, que nós começamos a ler. Paulo está já de início falando de uma doutrina. Ele vai falar, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. Eu cheguei a pensar com meus botões lá na minha casa quando eu estudava esses versículos. Vocês sabem muito bem que nós, se dependêssemos de nós, nós jamais poderíamos falar com Deus. Mas Paulo está falando que ele dá graças a Deus por Jesus Cristo. É a doutrina do intermediador. Ele coloca Jesus Cristo entre o intervalo entre ele e Deus. Paulo dá graças a Deus por Jesus. Ele usa a pessoa de Jesus. Ele vai se dirigir a Deus através de Jesus. E ele tem certeza que Deus vai ouvir a sua oração, a sua intercessão. É por isso que quando nós dobramos os nossos joelhos para orarmos a Deus, é bom lembrarmos da pessoa de Jesus. Porque se hoje nós temos esse acesso que Cristo Jesus abriu essa porta para Deus, foi graças a Jesus. Esta promessa que Deus prometeu e que se encarnou aqui no meio de nós, que viveu nesta terra, que pisou aqui em carne, osso, sangue, nervo. Aleluia. E que morreu, como eu falei, mas de lá saiu e subiu ao céu, está lá diante de Deus, à destra de Deus, à direita de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ele intercede todo instante a favor de nós. Quando nós oramos a Cristo Jesus, Ele passa ao Pai. Ele pede a bênção por nós. Paulo vai falar de diversas doutrinas que lá na frente nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Mas ele já começa, ele não é daqueles pregadores que vai pregar hoje uma coisa e amanhã vai estar aqui pregando outra, que nem muitos fazem. Paulo é dono de uma palavra só, de uma verdade só. E vocês podem olhar isso nos relatos dele nas outras cartas. A mesma coisa, o mesmo evangelho que ele disse para uma igreja, na outra igreja ele está falando a mesma coisa. O sentido, palavras diversas, mas o sentido é o mesmo. Glória a Deus. Quando eu pude ler esse texto, porque o Espírito Santo trabalhou muito forte no meu coração. E eu confesso a vocês que lá de casa eu olhava o rosto de cada um de vós. E começou a arder o meu coração. Não sei se de Paulo ardia quando ele olhava para os seus santos, mas eu pude compreender a paixão do apóstolo Paulo por almas. De repente assim começou a me dar, crescer um grande amor por querer ganhar vidas para Jesus, para esse Cristo aqui que nós pregamos. E uma obrigação caiu sobre os meus ombros,
como o apóstolo Paulo está dizendo, faço intercessão de vós incessantemente a Deus. Será que eu e você somos capazes de fazer intercessão a Deus incessantemente a favor de um para o outro? Será que nós conseguimos estar sempre assim, intercedendo com Deus? Com esse mesmo amor do apóstolo Paulo de nos querer ver bem, de querer ver que aquela igreja lá era uma igreja boa, que tinha uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Ele vai dizer, porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho é testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Ele está falando que Deus lá é testemunha, que Ele está a todo tempo orando em favor da igreja, a favor dos irmãos, para que eles vá bem, pedindo a Deus que oferecesse uma oportunidade, sabe, pastor? Uma oportunidade de estar lá no meio daquela igreja, sabe? Às vezes eu oro aqui, lá na minha casa, às vezes eu estou aqui com o meu joelho dobrado, eu estou orando, Deus, coloca vontade no coração desses crentes aí, para que eles venham para a igreja. Coloca um desejo, toca lá no coração deles, enche o coração deles de desejo, já vou para a igreja, te servir, Senhor. Os nossos filhos, que Deus venha encher as nossas vidas. E Paulo tinha esse desejo de estar lá e pede a Deus ocasião, dá-me ocasião de estar lá, porque o desejo ver-vos para comunicarem algum dom espiritual. O desejo de Paulo a estar naquela igreja era para ter comunicação dos dons espirituais. Paulo sabia que lá tinha dons espirituais. Aquela igreja orava, buscava e ela tinha todos os dons. E o apóstolo Paulo, de tanto orar a Deus, ganhou também todos os dons espirituais. Sabe aqueles momentos de glória que nós às vezes buscamos a Deus e Deus dá, por graça do Senhor Jesus, em cultos maravilhosos? Esses cultos nós poderíamos fazer todavia, cultos maravilhosos, mesmo num culto de ensino como esse. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, estar lá porque ele sabia que aquela igreja era cheia de dons. E aquela igreja consolava os seus companheiros. Se tivesse alguém ali com um dom de profecia, dom de cura, dom de línguas, o apóstolo Paulo ensina que os dons espirituais são para o conforto da igreja, é para consolar, para confortar a cada um. Oxalá se eu e você tivéssemos mesmo de fato interessados em buscar esses dons para consolarmos uns aos outros, momentos difíceis que às vezes um está passando. Os dons espirituais serviriam para isso. Os profetas, onde é que foram os nossos profetas? Nós venhamos para um culto como esse, pode dar uma bênção como for, mas os profetas não se manifestam. Os batismos com o Espírito Santo acabou. As nossas juventudes vindo para a igreja, mas que não tinham desejo de buscar a graça do Senhor Jesus, buscar ser cheio de Deus, buscar ser uma bênção para a vida das demais pessoas. Eu sei que isso às vezes é culpa nossa mesmo, é nossa culpa, nós adultos, culpa dos pastores muitas das vezes, que deixaram isso se acabar.
Por isso que é bom o culto do ensinamento, porque geralmente é o pastor da congregação que traz o culto do ensino. E eu orei a Deus, Deus, faça lá na nossa igreja o nosso culto de ensino ser o melhor culto. Faça o nosso culto de ensino ser o melhor culto que nós tivermos aqui. Não é o culto do sábado, quando outros vão vir pregar. As bênçãos são boas. É muito bom receber bênçãos, mas será que nós estamos agindo certo? Se nós formos olhar as escrituras sagradas, quem é que pregava a bênção quando na verdade era para chorar? Era tempo para chorar. E vinha lá então os profetas e pregavam bem. Dava lá um pregando, vai vir tempos difíceis. Mas aparecia vários pregando que era mentira.